Shalom, pessoal. Shalom, Vrahá, paz e bênção. Lembrando que nós estamos gravando aqui. Nós temos 21 minutos aqui que eu consegui captar da fala do Youssef. E nós estamos gravando, transmitindo aqui por um canal do YouTube que tem mais ou menos 6 anos. O canal é Escola Teológica, depois eu mando o link para o Youssef e ele compartilha com vocês, vocês podem rever o que nós estamos trazendo aqui hoje. É uma pena, hoje era para ter 50 pessoas aqui, porque nós vamos falar de Ármilos. E falar de Ármilos é um assunto sério. Falar da tecnologia, falar do Ármilos, falar do anticristo, antimessias, falar do falso profeta, falar do governo mundial é um assunto sério, necessário. Eu tenho estudado a Escritura há alguns anos, precisamente 28 anos. Nos 28 anos estudando a Escritura, eu me dediquei 20 anos a estudar ela nos originais hebraicos, com vários cânones sérios, da Bíblia, lendo o texto original. Me preocupei em ler algumas literaturas sobre os assuntos escatológicos também. Percebo uma deficiência, uma debilidade muito grande dos cristãos de entender os últimos dias. Percebo também algumas mensagens serial killer, né? Tem cristão que quando você vai estudar Apocalipse com ele, depois tem que levar para o psiquiatra para tomar remédio controlado. Essa não é a nossa intenção nessa live, não é atormentar o seu juízo, né? Não é perturbar você, não. É trazer conhecimento. A Bíblia diz em Yohanan, João 8,32, e conhecereis Emet, e conhecereis a verdade vos libertará. E eu entendo que essa libertação também é sobre os medos, porque crente não pode viver atormentado por medo. Crente que é crente em Machia e temente a Deus, tem que estar em João, primeira carta de Achalia, Yohanan Achalia, o apóstolo João diz em primeira carta 4,18, no amor não há medo, pois o perfeito amor lança fora todo medo. Aquele que ainda tem tormentos e medos em relação à Bíblia, ao Apocalipse, que tem medo em relação ao juízo e à severidade de Deus e à ira de Deus, a Bíblia, não é eu que estou dizendo, ela diz que você não foi aperfeiçoado em amor. E nós precisamos ser aperfeiçoados em amor. E um estudo como este aqui nos ajuda a ser aperfeiçoados no amor do Machia. Agora, eu não posso, irresponsavelmente, colocar minhas opiniões pessoais, assim como o Youssef. Na verdade, nesses 28 anos que eu citei aqui para vocês de estudo, eu vim levar muito a sério o estudo escatológico de 20 anos para cá. Nos 8 primeiros anos eu não queria saber de Apocalipse, eu tinha muito medo do livro de Apocalipse, medo de tudo isso que falava ali, e até mesmo por um desconhecimento, uma ignorância apocalíptica. E a maioria dos cristãos, com todo respeito, ainda são muito leigos, incautos em relação a assuntos escatológicos. Apesar da minha visão ser judaico-cristã, e quando eu falo uma visão judaico-cristã, eu não estou desconfigurando nada do que seja natural e original, porque Jesus é judeu. Um judeu vai reinar o mundo no milênio. Né? Quem não gosta de judeu, tem um problema sério aí pela frente, porque nosso rei humano, durante 1000 anos no milênio, vai ser um rei judeu, vestido como um sacerdote judeu. Ele não é romano. A nossa fé não nasceu em Roma, nasceu em Jerusalém. Então, eu quero abrir aqui, com a permissão de vocês, já aqui um texto. Eu tenho muita afinidade com o MIT, porque eu dou aula todas as segundas e quartas, então acredito que a gente vai conseguir trazer aqui. Eu queria que alguém sinalizasse, pode ser o Marlon, se está conseguindo ver a tela, Marlon? Consegue ver aí a projeção? Só para a gente ter certeza que vocês estão visualizando. Aí tem que falar por áudio, porque eu não vejo mais a tela. Eu não vejo vocês, só vejo a tela. Tá ok, né? Vamos lá. Depois eu mando esse e-book, eu queria que o Youssef compartilhasse com vocês algumas anotações que eu fiz breves. Então, Youssef, José Carlos e Robson José, ironicamente nós temos meu sobrenome é o nome... O primeiro nome do José Carlos é meu segundo nome, né? Vamos lá, contexto geral, sinais dos últimos dias, um esboço rápido só para a gente se situar em tudo que já foi dito aqui nesses 3 dias. Os textos escatológicos descrevem um tempo marcado por avanços tecnológicos e controle global, sistema de vigilância e domínio, Apocalipse 13, 16, 17, vai ficar anotado o esboço para vocês poderem ler. Engano espiritual em larga escala, e aí a gente tem, só aqui a gente poderia falar realmente dos poderes de domínio, de controle, né? Desde o seu celular, o chip do seu cartão, o acesso que você que gosta do TikTok, saiba
que o TikTok é uma das maneiras mais simples da China conseguir controlar quantos usuários, o que você pesquisa, os seus gostos e etc, etc. Para o conhecimento de vocês, espiritual mesmo, os chineses são muito inteligentes. Lá na China, o TikTok é educativo, traz coisas muito até importantes para a formação cultural e educacional do povo chinês. Aqui a gente só tem o que é dado aos porcos, né? O conteúdo pior a gente fica com ele aqui. Vocês entendam que países como Coreia do Sul e outros não têm muita facilidade de entrar no TikTok lá com qualquer conteúdo. Porque na Coreia do Sul você entra no metrô da sua casa para o trabalho, da escola para casa, e lá aparecem aulas nos telões, inclusive de Talmud e Pirkei Avot, que são livros de sabedoria, de dialética, de ética. As pessoas ficam mais inteligentes até pegando o metrô. E a gente aqui no Brasil fica mais burro a cada dia acessando o TikTok, o Kawaii e muitas vezes conteúdos semelhantes a estes que eu citei, que são conteúdos porcaria mesmo, né? Então nós temos também a Bíblia apontando para a centralização política, econômica e religiosa. Eu sempre trago um pouco do pensamento judaico e cristão para a gente criar um contraponto, criar uma... Eu sou muito preocupado, gente, com coerência e coesão, né? Tem que ter muito cuidado com o sensacionalismo. Eu acho, não tenho certeza, que o objetivo dos idealizadores desse projeto, do Marlon, do Youssef, do José, o objetivo de vocês não é criar medo e sensacionalismo e malabarismos teológicos. Então, quando a gente falar de assunto escatológico, quando a gente falar do assunto de anticristo, de besta e de falso profeta, a gente tem que vir com coerência e coesão, porque já tem muito malabarismo aí fora. Tem muito conhecimento xarope, que não aumenta a fé, que não edifica, que não exorta, né? Que não consola ninguém. Essa mensagem escatológica ela tem que edificar, exortar e consolar. Se fizer só um ou outro, está errado. Então vamos lá. No pensamento judaico, especialmente nas tradições rabínicas, o que se fala dessa situação dos últimos dias? O Talmud fala sobre isso. Geralmente nós vamos viver uma sociedade confusa moralmente. Tá havendo confusão moral, gente? Tá havendo muita confusão moral, né? Líderes corruptos, será que tem líderes corruptos? Tem, todos os âmbitos, religiosos, políticos, né? Onde a verdade será rara. Tem um texto, não sei se é de Albert Einstein, que diz que chegaria dias na humanidade que o homem teria vergonha de ser honesto. Isso cria um cenário para a manifestação de figuras sinais, né? Essas figuras que vão finalizar aí o contexto bíblico histórico. O antimessias ou o anticristo, a besta que sobe do mar. Agora esta chamada está fazendo anotações. Olha aí, ó, a gente falando do controle e a IA entrando no meio da projeção aqui da live, tá vendo? Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Deixa eu tirar isso aqui para não dar BO. Muito bem. Aqui está a prova do que eu estou falando, que a gente está rastreado, né? Olha aqui, ó, não tem interesse. Entra um anúncio, a IA começa a falar sozinha, né, Igor? Está a prova de que a gente não está sozinho, né? Então veja aí. Então, em Apocalipse 13, do 10, nós temos aqui uma narrativa de uma besta que sobe do mar. Tá? E representa líder político global com autoridade, carisma e poder. Quais características? Ele é um poder mundial, né? Tribo, povo e nação vai ficar então submisso a esse poder mundial. Esse poder em algum momento vai começar a blasfemar contra Deus. Vai perseguir os santos. Oi? Entra de novo, você caiu. Ah, então deixa eu ir lá. Você foi derrubado. Tá vendo? A nova era. Valeu, Zé. Um pouco diferente. E assusta mesmo. Rapaz, a gente tá aqui fazendo uma live. Aí. Abre o microfone. Peraí. Tá desligado. Peraí. Abre seu microfone aí pra gente ouvir direitinho. Aí. Eu já vou voltar a compartilhar com vocês, mas olha aí alguém diz é por acaso, né? A gente está projetando um estudo, do nada entra um vírus da IA, a IA entra e derruba a live. A IA derrubou a minha live. Quer dizer, eu tenho aplicativos e uso a bendita, e aí você fala assim, não, mas a gente está... Gente, nós estamos todos monitorados, né?
E eu sou acostumado a usar o Meet, eu dou aula de psicanálise toda segunda e quarta. Nunca aconteceu numa aula de psicanálise isso aqui. Mas eu vou voltar a projetar o slide, nós vamos seguir aqui com a bênção de Deus. Estranho o que aconteceu aqui, eu nem sabia que a live tinha caído. Eu achei que só a IA tinha entrado, mas o José me avisou aqui que eu tinha caído, né? Então é isso, vamos lá. O antimessias. Se você ler Apocalipse 13, do 1 ao 10, você vai ver que lá tem uma narrativa de uma besta que sobe do mar, representando um líder político global com autoridade, carisma e poder. Esse poder mundial vai ter força sobre todas as nações. Em algum momento ele vai blasfemar contra Deus, vai perseguir os santos, vai ter por um tempo autoridade. Geralmente a Bíblia fala de 42 meses. O judaísmo não usa o termo anticristo, mas possui conceito semelhante. Na tradição judaica, até os judeus, eles têm o entendimento que vai haver ármilos. Ármilos, nas tradições midráshicas, fala de um falso Messias, de um enganador de Israel, opositor direto do verdadeiro Messias. Aí você dizer, por acaso, que os judeus também têm estudos escatológicos sobre o Olam Abá, o mundo vindouro. Se você fizer um paralelo entre Apocalipse e a tradição judaica, você tem a besta do mar, que é Ármilos, você tem um governo global, que é um reino ímpio, você tem a oposição a Deus, que é uma rebelião contra a lei de Deus, a Torá. Falso profeta. A base bíblica que nós temos é capítulo 13, de 11 a 18, que fala sobre isso. Surge uma segunda besta, um segundo governo, com aparência de cordeiro, religiosa, né? Mas ela fala como um dragão, é satânica. Então, no início, é bonito, parece que está trazendo uma mensagem de paz mundial, de resolução de conflitos. E aí você vai ver que essa besta, essa segunda besta, tem um poder de operar sinais e milagres. Ela engana a humanidade, ela obriga a adoração à primeira besta. Gente, a palavra besta a gente entende como governo. Eu sempre digo que nós temos 3 personagens que são antagonistas das narrativas apocalípticas históricas. Não me venha com churumela. Se você me chamar para estudar Apocalipse e você não entende de história, inclusive história bíblica e história da humanidade, você não pode ensinar Apocalipse. Porque Apocalipse depende, basicamente, dos tempos históricos. Desde a estátua de Daniel até as visões dos profetas, ali tem tempos, marcos, ali tem nações, tem povos, tem características históricas ali. Se você tirar isso, você cria heresia. Veja aqui, ó, na segunda besta ela opera milagres, ela engana a humanidade, ela obriga a adoração à primeira besta. Então nós temos 3 bestas, 3 governos, um encabeçado pelo anticristo, outro encabeçado pelo falso profeta, que não é o mesmo personagem, mas é uma liderança distinta dentro do mesmo sistema, e a gente tem o governo financeiro político, que é a terceira besta, que não tem nome, porque não dá para dar nome a uma organização política mundial e financeira. Então a gente dá um nome de governo. Então nós temos um governo e mais 2 governos encabeçados por 2 figuras, o anticristo e o antimessias, o falso profeta e o anticristo. Eu estou andando rápido aqui porque o tempo não permite, mas o esboço está todo anotadinho para você continuar suas pesquisas. Então ela vai instituir marca, essa marca, pelo amor de Deus, aqui tem crente inteligente, eu acho que tem gente graduada aqui, que já estudou. Não existe a ideia de chip na cabeça de ninguém. Não é sobre o chip na cabeça, que o chip está em todo lugar. Mas entenda que lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 6, nós, israelitas, aprendemos sobre a Shema Israel, que é uma oração diária. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol lecha v'chol nafshecha v'chol meodecha. Ve'ayu devarim ha'ele asher anochi metzavecha chayon alevavecha v'shnotan levanecha v'dibartam bam. O que eu estou dizendo em hebraico aqui? Eu não estou falando em língua, eu estou citando hebraico. Olha, ouve Israel. O Eterno é o teu Deus, o Eterno é único. Amarás o Eterno, presta atenção no que eu estou traduzindo, sobre a besta. Amarás o Eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, de todo o teu entendimento. Onde é que está o entendimento, o poder do homem? Onde é que está o maior poder do ser humano? Youssef, está no neocórtex pré-frontal, está na testa, localidade geográfica, topográfica do corpo. Onde é que o judeu bota o tefilim, a caixinha, e até um ponto de acupuntura, que estimula inclusive a concentração na testa? Onde é que o judeu amarra o tefilim? No braço esquerdo, que representa o coração. O que um judeu está dizendo? Aqui no meu neocórtex, na minha consciência espiritual, na minha inteligência
na minha sanidade, na minha saúde mental, que ninguém rouba. Eu não vou deixar a IA roubar a minha saúde mental. Aqui só entra a palavra, aqui só entra o Salmo 119, aqui só entra a lei de Deus, aqui só entra as palavras do Messias, aqui não entra engano. No meu neocórtex não pode habitar engano. Então, mais do que um chip tecnológico, é o engano entrando na sua mente. É o engano e a mentira minando, alienando você, hipnotizando você. É os holofotes do mundo tirando o foco da sua vida, tirando a luz do mundo de você, que é Yeshua. Entendam, essa marca é um controle através do neocórtex. Eu estudo neurociência. Você não tem ideia do estrago que uma mentira faz no cérebro. Você não tem ideia de que toda mentira repetida muitas vezes se tornará verdade. Cuidado. Aí eu já estou encerrando. Paralelo judaico, embora o Talmud não descreva diretamente um falso profeta final, como em Apocalipse, há advertências claras, Deuteronômio 13, já adverte sobre o falso profeta. Olha lá na Torá, no Pentateuco, que já está avisando que nos últimos dias ia acontecer. Profetas que fazem sinais, mas desviam da verdade. Está cheio de falsos profetas em nossas igrejas. Cheio, que Deus tenha misericórdia. Nós temos um projeto aí. E o Cef colocou aí os guardiões da fé. Teve gente que até achou que a gente ia montar o Legendários. Não, o projeto aí fala que nós temos que resguardar a fé e ser puritano sim, defender a fé, ser apologeta sim, quando o assunto é mudar os marcos e as leis. Milagres não validam verdade espiritual de ninguém. Até no centro de macumba faz milagre. No espiritismo faz milagre. Nem todo poder espiritual vem de Deus, o engano pode vir disfarçado de fé. O reino bestial é o sistema global, base bíblica, Apocalipse 13, Daniel 7. Características do sistema, governo global centralizado, controle econômico, marca da besta, uniformização ideológica. Gente, Deus não é uniforme. Deus é a favor da unidade, não da uniformidade. Todo mundo pensando igual, todo mundo falando igual, todo mundo vestido igual, todo mundo rezando igual, todo mundo indo para o mesmo lugar, todo mundo igual. Isso é maligno, isso é fundamentalismo, todo fundamentalismo gera ideologias perigosas. Veja o Islã, veja outras religiões fundamentalistas. Dentro de toda religião tem uma parte boa, mas a maioria de algumas religiões é parte maligna, que mata em nome de uma fé cega. Perseguição religiosa. Já estou terminando. Interpretação profética. O reino bestial não é apenas um homem, é um sistema político, econômico, religioso. Representa a tentativa humana de substituir Deus por um sistema absoluto. Avanços tecnológicos. Quem está comigo, diga oi, só para eu saber que não caiu a sala de novo. Está tudo certo por aí? Amém? Posso continuar? Pode. Vamos lá. Chumbo no diabo. Hoje muitos paralelos vêm. Quem é? Inteligência artificial. Identidade digital, moedas digitais, já foi dito aqui pelo Youssef, vigilância em massa. Ei, presta atenção, o que você faz hoje que uma câmera não te pegou? Perigoso a gente estar num banheiro hoje em dia e estar sendo filmado dentro do banheiro. Nós não estamos mais tendo liberdade. A nossa liberdade custa muito caro e nós estamos entregando e vendendo ela de forma de bandeja, barata. Apocalipse 13:17, ninguém pode comprar ou vender senão aquele que tem a marca, que tem a conexão. Você acha que você vai poder usar a internet em qualquer lugar, a qualquer hora do mundo? Vai ter um dia que até a sua internet vai depender de você fazer parte de um sistema. Senão você fica sem internet. E hoje quem fica sem internet está isolado, está ilhado. A internet é tão importante hoje para as pessoas quanto a comida que elas comem, a subsistência. Tem gente que já existe fobias na saúde mental. Nós estudamos isso, né? Fobia da pessoa que fica sem Wi-Fi, ela entra em desespero, ela passa mal, ela tem surtos. Interpretação contemporânea, a tecnologia pode viabilizar algo que antes era impossível. Controle global em tempo real. A tecnologia em si não é o problema, mas o uso para o domínio e idolatria. Conflito espiritual central. Todo o cenário aponta para um conflito, reino de Deus versus reino bestial. Gente, é engraçado. Esse termo vai aparecer tanto na Taná, como na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Há milênios atrás, a Bíblia já falava desses dois reinos. E como é que a Bíblia chama? Reino da injustiça, da impiedade
e reino da justiça. O reino de Deus, pregado por Mashiach e Yeshua, é chamado de reino da justiça, onde as boas novas são difundidas. E o reino das trevas é chamado de reino da impiedade, ou reino da injustiça. A Bíblia fala sobre isso. Verdade, engano, liberdade, controle, adoração a Deus, idolatria, vida e morte espiritual. É um paralelo constante em nossas vidas quando lidamos com esses assuntos que estamos embasando aqui através da Bíblia. Qual é a visão judaico-cristã unificada? Apesar das diferenças, há convergências. O que o judaísmo pensa? Ele espera o Messias. Os judeus ortodoxos, que não é o meu caso, e dos messiânicos que seguem Mashiach, ainda estão esperando o Messias. Que isso também é uma armadilha para eles. Eles estão correndo um risco maior do que nós, que somos judeus messiânicos. Por quê? Eles ainda esperam o Messias. E como essa fome e esse anseio está na alma de todo judeu, porque todo judeu é messiânico por esperar o Messias, eles se tornam presas fáceis e muito vulneráveis a falsos messias. Conflito final antes da redenção, queda de sistemas ímpios. Cristianismo, esperamos o retorno do Messias e Yeshua, esperamos a derrota da besta, o estabelecimento do reino de Deus na terra, o reino milenar. Entenda, antes de descer a Nova Jerusalém, temos que comprovar que Mashiach e Yeshua não mente. Jesus não mente. Pedro, aquele que deixar pai, mãe, herdades, propriedades por mim, não deixará de receber 100 vezes mais ainda nessa vida. Meu irmão, você sabe o que Pedro recebeu? Uma crucificação de cabeça para baixo. Mas Jesus não mente. O milênio está chegando. E no milênio, o Deus homem vai mostrar que Deus é Deus. E dessa vez ele não vem como um cordeiro manso. A Bíblia diz que ele vem com a vara de ferro em suas mãos para reger as nações. E tomar o reino das nações. Leia Salmo 2. Está fazendo uma narrativa escatológica. Porque se iraram as nações. Porque se amotinam os príncipes da terra contra Deus e seu ungido. Leia lá o Salmo 2. Você vai entender o que eu estou narrando aqui. Apocalipse 19, o Messias vence o sistema bestial. Glória a Deus por isso. Aplicação espiritual para a gente encerrar. Esse estudo não é apenas profético, ele é prático. Vigilância espiritual, discernir verdade versus engano. Não se impressionar apenas com sinais. Por isso que existe estudo, gente. Eu estudo a Bíblia há 28 anos e não deixo de estudar um dia sequer. Ontem eu estava aqui assistindo um documentário sobre um falso Messias que apareceu nos Estados Unidos em 1993. Um caso conhecido de Corksab. O cara tem quase o nome do Coré da Bíblia. O cara incendiou e matou crianças e mulheres inocentes nos Estados Unidos e deu trabalho para o FBI, para a inteligência e para o DA, porque o cara era um falso Cristo, levou várias pessoas com ele à morte e à destruição. Ele se dizia o Messias. Imagine a loucura desse cidadão. E ele conseguiu discípulos. Tem aí no Brasil o Henrique Cristo, né? Que Deus nos dê muita paciência com esse tipo de coisa. Mas precisa estudar a Bíblia, meu irmão, senão você vai cair nessas armadilhas. Fidelidade, permanecer firme na fé, resistir à pressão do sistema, consciência, neocórtex, entender os tempos, não se tornar dependente de estruturas opressivas. E qual é a conclusão de tudo isso? Youssef e demais irmãos. Desculpa a pressa, porque tem muito conteúdo, eu estou resumindo. O antimessias, o falso profeta e o reino bestial representam um sistema completo de oposição a Deus, um tempo de engano intenso. Desliga esses alarmes para mim aí, está na bolsa aí, desliga ali. Sistema completo de oposição a Deus, tempo de engano intenso, teste de fidelidade espiritual. E o ponto central é o quê? O mal tem prazo. Eu vou colocar aqui para vocês depois desse book. O domínio da besta é temporário, mas o reino de Mashiach, que está prestes a vir, é eterno. O reino do Messias é eterno. E deixa eu contar uma coisa para vocês, às 15h34 da tarde e aos 45 minutos dessa live maravilhosa. Youssef e demais. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Por causa dos exílios, e principalmente do exílio persa, sírio, medo-persa, nós, israelitas, perdemos uma contagem e durante um tempo nosso calendário ficou defasado. É como se tivéssemos um lapso de memória de 200 anos por conta do exílio, exatamente ali na época de Esdras e Neemias, Esdras e Nehemiá.
E por conta desse erro no calendário, porque para anos nós, israelitas, dependemos das festas, dos marcos e das leis. E por estarmos exilados, e eu vou revelar uma coisa bombástica aqui nessa live. Escute, nós perdemos a contagem de 200 anos. Se nós colocarmos 200 anos a mais em cima do calendário atual que nós seguimos bíblico, do ano 5.785, se nós colocarmos, no ano 5.785, é isso mesmo, se colocarmos 200 anos a mais, nós teremos o ano de 5.985. Se nós estivermos no ano 5.985, 700 para 900, se eu acrescento essa defasagem no calendário bíblico, segundo os nossos sábios e grandes teólogos cristãos, não é só os judeus que falam aqui, os cristãos têm voz, porque também tem a revelação do Espírito Santo, nós estamos há pouco mais de 25 a 22 anos de entrar no tempo bíblico. Veja, já estou encerrando. Me pediram para encerrar 15h40. Eu ainda tenho 4 minutos. Eu não estou dizendo para você que assim como os adventistas e outros fizeram previsões do dia da vinda de Messias, essa previsão de 1840 alguma coisa. Não. Eu não estou dizendo a hora e o dia, porque a hora e o dia, o filho disse que só quem sabe é o pai. Ele disse, nem o filho sabe, só o pai. Jesus falou isso com base na tradição do casamento judaico, porque o homem judeu noivava com a noiva, as famílias acordavam o noivado, era feita ali uma bênção, os noivos se afastavam por mais ou menos um ano, e o dia do casamento do noivo e a noiva, só quem sabia eram os pais dos noivos, que 3 dias antes avisavam e diziam, olha, daqui 3 dias vamos descer a Jerusalém, ou a cidade do noivo e da noiva, para o casamento. E aí durante 3 dias, inclusive antes do dia do casamento, o noivo saía numa procissão. Você vai ver isso na parábola das virgens. E outras parábolas mais vai falar sobre as bodas do casamento. E aí, com base nessa tradição, Machia e Yeshua disse que o José, o Robson, ninguém sabe o dia e a hora para esses acontecimentos. E para a vinda dele. Mas a Bíblia fala do tempo profético para a vinda de Machia. Todos sabem que o 7º dia, o 7º milênio, a 7ª, tudo 7, né? O 7 é a concretude de coisas espirituais ocultas se materializando a olho nu. Então, assim que entrarmos, segundo os nossos sábios, mais ou menos aí há 23, 25 anos, vamos entrar no 7º milênio. Daqui mais ou menos 20 e poucos anos, eu estou falando de 20 e poucos anos, irmãos. Ninguém está falando de mais um século. Então nós estamos às portas de entrar o 7º milênio. Entrando o 7º milênio, estou falando isso com muita responsabilidade teológica. Eu sou um professor comprometido com a verdade. Eu não fico colocando axiologias aqui, não. Tempo bíblico, 7º milênio. Se tivermos apenas há 23, 25 anos de entrar no tempo do Messias, coloque sua barba de molho. Mulheres, coloquem um cabelo de molho, porque Jesus está às portas. Estes acontecimentos que nós citamos aqui já estão acontecendo. Já tem sinais acontecendo. E o Cef narrou aí as torres gêmeas. Você quer sinais ainda mais fortes do que esse? As contrações da mulher que está prestes a dar à luz estão diminuindo. E numa gravidez eu sou pai de 4 filhos. Quando a contração diminui o tempo, quanto mais contrações e menos intervalo, mais o tempo do nascimento do filho está perto. Deus abençoe vocês nesta live maravilhosa. Obrigado pela oportunidade. Espero em breve estar com vocês. Eu tenho aqui o apoio com o Youssef da Escola de Profetas e Filhas de Sara, grupos teológicos que você pode estudar com a gente teologia gratuitamente, é só entrar em contato. Deixa eu voltar a tela aqui para o Youssef. Eu quero que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e espero encontrar vocês em breve. Desculpa aí porque eu corri um pouquinho aqui, mas eu acho que deu para captar a mensagem. Amém?